Olá, essa é a lição da Escola Sabatina em 7 minutos. O assunto dessa semana é sobre o sacerdote Abiatar. Olá, o assunto da lição da Escola Sabatina dessa semana fala sobre um sacerdote chamado Abiatar. Embora esse sacerdote não apareça muito na história bíblica, mas a lição explora alguns aspectos da personalidade dele e alguns fatos que aconteceram envolvendo Abiatar para que sirvam para nosso exemplo. No antigo Israel, a posição de sacerdote era uma posição muito importante. Não somente no antigo Israel, mas também nas nações vizinhas, nos povos mesopotâmicos. E era muito comum que o sacerdote tivesse uma função religiosa e também uma função civil. Então, normalmente, o rei assumia também as funções de sacerdote. O que nós estudamos nessa semana conta trechos da história que está no livro de 1 Samuel, capítulo 22. O contexto da história é que Davi era um fugitivo do rei Saul. E sendo fugitivo, em uma ocasião, ele foi até o sacerdote Aimeleque e pediu a esse sacerdote uma porção de pão, de comida. E ele também pediu se ele tinha ali alguma espada, alguma arma. E tinha naquele local a espada de Golias que Davi derrotara algum tempo antes. Então passou algum tempo e chegou aos ouvidos de Saul que o sacerdote Aimeleque havia ajudado Davi. E Saul, irado como estava, cego que estava, achou então que Aimeleque havia sido um traidor. E dessa maneira deu uma sentença de morte, não somente para Aimeleque, mas para toda a sua família, não somente para a sua família, mas para aquele povoado então, onde viviam aqueles sacerdotes. Aqui aparece o nosso personagem Abiatar. A Bíblia não conta detalhes, mas Abiatar escapou dessa matança e foi pedir refúgio para Davi, e Abiatar se uniu a Davi. Abiatar peregrinou com Davi, também como fugitivo, e aconteceu um laço entre eles, e Abiatar era leal a Davi. A Bíblia diz claramente que Jesus, ao assumir o lugar de sumo sacerdote, ele tomou sobre si as nossas dores, Jesus tomou sobre si os nossos pecados, Jesus viveu como humano. Sendo assim, de certo modo, Abiatar e Davi, ao caminharem juntos, partilharam também as mesmas dores. Partilharam as mesmas dores. Sendo Davi já velho, chegou o momento onde o trono deveria fazer um sucessor para o trono. E Adonias, que estava na linha sucessória, segundo a tradição, resolveu então proclamar-se rei. E algumas pessoas se juntaram então a Adonias nessa empreitada. Entre eles, nesse momento, Abiatar se juntou também a Adonias nessa empreitada. Quando na verdade Davi pretendia proclamar como rei a seu filho Salomão. É interessante notar que, embora Abiatar tenha sido leal a Davi durante um período da sua vida, mas talvez movido pela tradição, onde o primogênito, o filho mais velho, deveria ocupar o trono, então talvez movido por isso, Abiatar então apoia a tentativa de Adonias de subir ao trono. Por causa disso, foi tirado dele o sacerdócio, e nos tempos de Salomão, que foi o rei, filho de Davi, que o sucedeu, Abiatar já não mais executou o sacerdócio, por esse motivo. Então, nós vemos assim, que alguém que foi leal durante muito tempo, alguém que foi leal,
mas nesse momento aqui ele perde direito ao sacerdócio por ter então ficado ligado mais às tradições do que ficado ligado a qual seria realmente a vontade de Deus. Ora, o estudo dessa semana nos traz a seguinte reflexão. O estudo dessa semana traz a seguinte reflexão. Nós hoje somos sacerdotes também. A Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ela nos traz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje o sacerdócio não é mais exercitado ou executado por uma única pessoa, mas todos os crentes formam um corpo de um sacerdócio real. Assim como Abiatar, que se desqualificou por um simples gesto, nós devemos cuidar então para que nós não sejamos reprovados por em algum momento falharmos na nossa missão e falharmos na sensibilidade em relação ao que Deus quer de nós. Que Deus nos abençoe para que nós possamos ser sensíveis à voz de Deus, sensíveis à voz do Espírito Santo, e que nós possamos nos conduzir como esse sacerdócio real, escolhido e eleito para anunciar as grandezas de Deus. Que Deus nos abençoe.